do Além, fascículo 6. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1931. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Esparsos em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Nós não fomos criados para o prazer nem para o sofrimento, fomos criados para a ação, a fim de que cada dia que desponta nos encontremos diante do outro. Não descansemos no futuro, por mais que ele nos ria. O passado morto sepulte os mortos. Labutai, no presente que vive, com o vosso coração no peito e Deus sobre as vossas cabeças. Longfellow. Psalmo do Além. É com viva satisfação que apresentamos aos nossos leitores o 6º fascículo do Além, comunicações recebidas dos Espíritos por aura celeste,
No asilo espírita João Evangelista, apanhadas por taquigrafia em sessões realizadas no departamento infantil desta Casa de Caridade, a Rua Visconde de Silva, número 92, Botafogo. Foi publicado em 1925, já lutando com dificuldades sem conta o quinto fascículo. Tais dificuldades foram se avolumando num crescendo formidável, parecendo até que não seria trazido a público este presente fascículo. Mas o homem põe e Deus dispõe. Eis que um crente espírita, amigo fervoroso dessas sublimes mensagens do além, ofereceu os seus próprios recursos para esta publicação. Ao seu gesto generoso devemos todos podermos gozar gratuitamente deste grande prazer espiritual, lendo, relendo e assimilando os ensinamentos proveitosos do além. Deus que premie a sua abnegada dedicação à causa santa do Espiritismo cristão. A Câmara, Editor. Rio de Janeiro, 1931. Véspera do Natal. Luz divina do Senhor Jesus paire sobre vós. Dar-vos-ei, hoje, em curto relato, algumas considerações sobre a data festiva que se comemora amanhã. Hoje é a véspera sacrossanta do Natal. Em toda festa, há um antecipado preparo. Para todas as comemorações se faz mister um programa. Para todo aniversário há sempre uma véspera preparatória. É assim que, para o aniversário sublime que o universo comemora na data que entre os homens se chama 25 de dezembro, é assim que deve haver da parte dos fiéis um preparo especial. Certamente que vós já cuidastes da maneira por que vos deveis apresentar nesta sala, quando for dada a hora da conferência oficial e bem como, dos festejos do Natal. Mas, meus caros irmãos e minhas queridas irmãs, cumpri meu dever de chamar a vossa atenção para esse preparo que, já uma vez, foi exigido de vós para a comemoração íntima e fraterna do advento glorioso do Natal de Jesus. Almas abertas ao bem, corações em flor, mentes rejubiladas e purificadas pelas ideias nobres do cristianismo, levantai-vos em coro harmônico e uníssono, perante a data gloriosa em que o Salvador do mundo tomou uma corporificação semelhante à vossa, para se apresentar no orbe terrestre, essa luminosa essência do bem que pode, por si só, iluminar per omnia secula, todo o universo e, particularmente, esse recanto do universo que é o vosso planeta. Preparai-vos, almas cristãs. Limpai o vosso interior de tudo quanto possa ser adverso às normas de um perfeito cristianismo. Limpai as vossas almas das imundícies do pecado. Purificai as vossas mentes das ideias injustas que a podem envenenar e aparecer amanhã, limpos de coração, podendo estender a mão, quer à direita, quer à esquerda, a qualquer indivíduo que se vos apresente. Seja o banquete de Jesus, a cordialidade fraterna emitida das vossas almas para as almas dos vossos irmãos e, só assim, comemorareis devidamente o Natal do Divino Mestre. Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é também o pastor das almas, é também o Cordeiro Imaculado, que se apresentou diante do mundo, para, pelo seu sacrifício inigualável, redimi-lo aos olhos de Deus. Aproveitai-vos dessa data gloriosa para realizar esse consórcio verdadeiramente divino entre os céus e a terra. Vós comungais com os vossos guias espirituais, mas, se muitas vezes, sois perfeitos adeptos das suas ideias, se muitas vezes aceitais os seus ensinamentos, outras vezes, a vossa conduta é uma perfeita antítese desses mesmos conhecimentos. Ponde, portanto, as vossas almas na altura da vossa fé, eu não duvido dela, livre-me Deus desse insensato pensamento. O que eu suplico, o que vos peço, porque não posso exigir, é a concordância dos vossos atos com a altura e a grandeza dessa fé, essa concordância de pensamentos, para que esse desprendimento de atos, expressão belíssima da fé, da grandiosidade da esperança, não seja desmentido por uma prática constante de sentimentos anticristãos. Que importa a vós que outros não sigam os exemplos?
Que importa a vós que outros sejam negativistas? Que tendes vós que a conduta dos vossos irmãos não seja pautada por esse amor divino? Que vos importa a vós tudo isso? Vós deveis trazer as vossas almas como irmãs, puras como a neve, em todas as circunstâncias, ilibadas e justas. Mas, meus caros amigos, eu não vos censuro, nem vos critico, é o meu dever. Que fazer? Tende fé em Deus e rogai ao Divino Mestre, que vos escuta do alto da sua glória, para que, amanhã, dentro do asilo espírita evangelista se congreguem almas verdadeiramente cristãs, capazes dos maiores sacrifícios para a propagação dessas ideias. Almas compenetradas de que vai entrar a alma em festa, compenetradas da altura, da magnificência sublime da manjedoura de Betlém, abrigadas debaixo do mesmo recinto, dentro do mesmo salão, entre aquelas que Deus enviou. Mas cuidai de servir-lhe de modelo, pela vossa conduta será pautada delas. Porque as crianças, meus caros amigos, precisam ver para poder imitar. As crianças, na verdade, não tiram proveito, não aprendem, por palavras, as crianças aprendem por exemplos. E, quantas vezes podeis dizer a uma criança, faze como eu faço? Quantas? Mas, é o vosso aperfeiçoamento que eu desejo. É a beleza do vosso caráter que eu procuro realizar, é o aperfeiçoamento das vossas almas, é, enfim, a realização da vossa fé. Que direi disso? Que direis dessa sabedoria e luz que, atravessando os vossos corações, vos contaminem desse amor fraterno que vos deve unir como irmãos? Que essa amizade sublime vos empolgue os corações, dissipando todas as névoas da dúvida para a realização da obra singular e pura do verdadeiro cristianismo, para que a luz bendita do Senhor repouse sobre vós e para que essa luz jorre sobre as vossas almas, esclarecendo os vossos entendimentos. João Evangelista. Mensagem evangélica. Prezados amigos e meus queridos irmãos, trago-vos a palavra doce do Evangelho para o ensino e conforto dos vossos espíritos. O Evangelho ensinado por Jesus, deixa como preciosa semente no coração do homem, Evangelho de paz, de amor, de doçura, de misericórdia e caridade, pregado pelo Divino Mestre para a salvação das suas criaturas. Jesus, aquele manso pastor das almas, simbolizou seu amor naquela doce parábola da ovelha perdida que, afastada do redil, andou balando pelos montes sem alimento, sem repouso, sem lugar para descansar um pouco. Ovelha desgarrada a quem ele buscou e tomou sobre os seus ombros para trazer ao aprisco e do aprisco ao redil. Jesus, o médico das almas que, penetrando nas chagas profundas do coração do homem, nelas lançou o bálsamo consolador da sua piedade, cicatrizando as profundas feridas e lançando no seio das criaturas aquela suavidade que reabilita a criatura, que o santifica, que o eleva à altura de verdadeiro Filho de Deus. Jesus, caridoso e bom que, velando incessantemente pelo gênero humano, não poupou nenhum sacrifício para que lhe progredisse, evoluísse, e alcançasse a perfectibilidade que um dia lhe será outorgada quando tiver vencido a última batalha contra a treva. Pois bem, é o Evangelho desse Mestre Divino, é o Evangelho da vida das almas, que nós vos trazemos consecutivamente, um após outro, para entregar-vos-lo tal qual recebemos de si mesmo Jesus a quem adoramos e a quem vós deveis, ao menos, começar a amar. Esse Evangelho, minhas caras irmãs e meus queridos amigos, é a doutrina perfeita de Jesus, trazida por ele que é o eco perfeito da vontade do Pai. Esse Evangelho significa paz, esse Evangelho significa luz, esse Evangelho significa progresso e tudo isso, todos esses atributos, se resumem numa só palavra que sintetiza toda a filosofia sublime do grande amor de Jesus, a caridade. Todas as vezes que vós estudais um pouco esse Evangelho, nós nutrimos esperança radiosa de que algumas verdades tenham ficado depositadas no vosso íntimo para, amadurecidas em tempo, darem bom fruto. Mas,
Quantas vezes a decepção segue a plantação da semente, nós vô-la trazemos, vós recebeis, mostrais, como que uma satisfação íntima em serdes os depositários dessas verdades benditas, mas, quando o dever nos chama, quando após esses momentos de comunhão convosco, nós vos deixamos e partimos para os nossos planos, aí de nós as nossas palavras, o vento as levou, os nossos conselhos, deles não restam sequer lembranças, os nossos bons desejos ficam sepultados no recinto onde ecoaram as nossas palavras, tudo desaparece, tudo se vai e vós permaneceis nas mesmas condições em que estáveis antes da nossa vinda. Meus amigos, a palavra de Jesus não deve ser aprendida unicamente com os sentidos, nem tampouco gravada simplesmente na memória, para recordar os ouvidos dos homens tudo quanto foi dito, mostrando, assim, quem as guardou, ter indelével memória e, ainda, como que merecer do seu ouvinte, um elogio porque soube reter. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que esse amor que é lançado aos vossos ouvidos, penetre profundo no vosso coração e que se revele pela vossa dedicação a essa doutrina santa. Porque nós vos dizemos continuadamente, sede fiéis, amai-vos uns aos outros, que a fraternidade tenha entre vós um templo e que esse templo seja construído pelo amor com que vos amais. Se nós vos dizemos, tendes caridade, esperamos que essa caridade se revele nas vossas ações cotidianas. Para que serve ouvir, guardar, lembrar, recordar, repetir, se na vida dais testemunhos exatamente contrário? Meus caros amigos, a advertência que vos faço, procuro fazê-la com toda a suavidade, pois faço-a como amiga interessada na felicidade dos vossos espíritos. Vós vos deveis lembrar que a casa em que todos nós temos a felicidade de penetrar neste instante, é a casa edificada propriamente por aquele que recostava a cabeça ao peito do Divino Mestre. Quem mais ousou, naquela época sem proceder, quem? Mas o coração de João Evangelista, o seu espírito, a sua mentalidade compreendiam, interpenetravam a pessoa de Jesus por tal forma que ele se esquecia do mundo para só ver, só pensar, do próprio convívio de seus irmãos amados, só enxergar, só perceber a pessoa divina do seu iluminado Mestre. Pois bem, João assimilou a doutrina de Jesus, possuiu-se das verdades proferidas por Jesus. João encheu-se, saturou-se de toda aquela essência de amor e caridade. E é assim, desta forma, que a obra que lhe é confiada, que lhe é presenteada por vós criaturas humanas, é assim que ela deve aparecer dentro do mundo cristão. E vós, componentes deste grande templo, vós membros diretores, vós membros solidários desta instituição, sede como os elos de uma cadeia, fortes, unidos, ligados, firmes e verdadeiros. Criar em torno de vós um ambiente tal de paz e amor que, todos que aqui penetrem se sintam contaminados, se me permitis assim falar, por esse amor. Fechai os olhos ao que o mundo possa dizer. O mundo ficou lá fora, o mundo crucificou Jesus. Apresentai as vossas almas puras e cândidas e dai, perante aqueles que foram enviados por Jesus para serem acolhidos dentro deste templo, o exemplo de uma fraternidade perfeita de corações amorosos, doces e amigos, e que este ambiente cerque todos quantos aqui penetrem e, com muita especialidade, esses espíritos confiados à casa que é de João Evangelista. Meus amigos, paz e luz vos desejo e que a benção radiosa da Virgem Mãe e olhar bendito de Jesus, vos acolham, vos protejam, vos amparem, vos guiem para gozo do vosso espírito e também para o gozo do meu que tanto vos amo e que tanto desejo a vossa completa felicidade. Teresa de Jesus. Regeneração pela dor. Meus amigos, paz. O estudo das diversas habitações do universo tem sido o assunto predileto dos grandes espíritos instrutores. Não será cabalmente desenvolvido por mim, porquanto outros de maior competência o deverão ter feito, e penso que, apenas por um esforço de boa vontade,
me é facultada a palavra neste instante. No estudo dos mundos regeneradores, certamente que a nossa Terra, por lição já estudada, foi classificada na categoria dos mundos expiatórios, mas, como tudo é progresso e a doutrina espírita se firma exatamente nesse progresso evolutivo e incessante, cabe-me dizer-vos que já pode haver regeneração neste mundo. A regeneração se faz pela dor, a regeneração se faz pelo arrependimento. Ora, desde que um espírito culpado aceita no espaço o pagamento das suas dívidas terrenas neste planeta e a competente expiação ou prova para o seu resgate, certo que, aqui vindo e dando um desempenho cabal à sua tarefa, submetendo-se à dor física ou moral que lhe tem sido reservada para a elaboração do seu progresso, esse espírito conseguirá, certamente, a sua regeneração. Agora, se o espírito toma o compromisso de se regenerar pela dor e, aqui chegando, a ela não se submete, sofre pena, mas não se regenera, vós tendes a oportunidade de dar os primeiros passos no caminho da regeneração, no mundo em que habitais. O ponto é submeter-vos à prova decisiva, à prova de fogo a que, com boa vontade, o vosso espírito aqueceu, quando no estado de erraticidade. E por que não se regenera o espírito, a maioria das vezes, neste mundo? Por quê? Eu vos digo, é porque o espírito, livre da matéria, vê toda a extensão do seu crime, vê toda a grandeza da sua falta, vê todo o erro do seu pecado e, nesse momento de reflexão, ao lado de seu guia instrutor, ele diz que prefere todo o sofrimento, toda a amargura, a continuar nesta vida de crimes que o levou até aquele erro. Vindo para o plano terreno, o espírito, já internado na matéria, cercado pela mesma tentação de outrora, ou por tentações mais fortes, fraqueja. Quando vem a dor, ele se debate, não aceita o cálice do sofrimento, entende que não merece aquela dor tão funda e, se é uma causa moral que o aflige, ele julga impossível suportar aquele peso, mas foi exatamente o que ele aceitou. Ele aceitou a dor de conformidade com a falta do passado, e por que não se submete agora? É ainda a tentação que aparece sob a forma da resistência e o homem procura atirar o seu fardo para longe, por achar o peso superior às forças. Mas Deus a ninguém sobrecarrega com um peso superior às suas forças. Deus conhece a força do indivíduo e, quando na erraticidade o guia faz ver a esse espírito que ele não deve pedir tanto, ele, longe de aquecer a vontade do guia, faz prevalecer a sua, pelo louvável desejo de querer correr mais depressa, a exemplo nas escrituras dos varões que assim procederam. Agora, vós que aqui estáis e que gemeis sob o guante da dor, vós que palmilhais esta terra, regada pelo sangue de muitos mártires, vós que preparais um ambiente saturado de incoerências, egoísmo, ingratidão e dor, vós que viveis num meio hostil à moral cristã, quando sentirdes desejo de firmar a vós à prova, fechai os olhos às torpezas do mundo, consultai o Espírito dentro de vós mesmos e apelai para aquele cujo sangue purifica todo o pecado, procurai por ele que não encontrareis de braços cruzados, repelindo o vosso apelo. Se assim fizerdes, meus caros amigos, vereis que a dor, sem diminuir um grau de intensidade, será bafejada por um aroma celestial que vos encherá de coragem, por um bálsamo suavizante que trará resignação e paciência. E a inspiração do bem, a inspiração do infinito empolgará por alguma forma o vosso espírito e vós vereis que a dor sempre diminuída pela doçura dos vossos sentimentos. Debater-se contra a dor, é ter a ação do pássaro cativo que se debatendo nas portas da gaiola, vê quebrarem-se as suas asas e os varões permanecerem inflexíveis, de ferro, vedando-lhe a partida para o espaço. Debater-se contra a dor, meus caros amigos, é sempre infrutífero. Ela permanecerá sempre inflexível, enquanto que, submeter-se a ela, é ser resignado e dócil, a imitação do Cordeiro Imaculado do Senhor, que se sacrificou pelo vosso bem. E quantas lágrimas não derramariam os espíritos de luz, se Deus lhes permitisse chorar,
quando vem todo o seu trabalho derrubado por um momento de cólera, por um instante de impaciência, por um momento de falta de resignação. Meus amigos, quando virdes um presente tempestuoso, medonho, lembrai-vos que ele é sempre o fruto de um negro passado, e se quereis antever um futuro risonho, resignai-vos ao presente tenebroso, porque, por ele virão os dias de sossego, da felicidade, qual a bonança após a borrasca. Este é o viver do Espírito e não penseis que vós pregais doutrina que não possais cumprir. Há batalhas incessantes em corações frágeis aparentemente, travadas com tal violência que nós, que as apreciamos do alto, não sabemos como não estouram as paredes que contêm esses corações, sacrificados, tantas vezes, ao vosso orgulho, ao vosso egoísmo, à vossa falta de fé. Vivei pela fé, vivei pela doutrina. Tendes diante de vós, quem travou as maiores batalhas, dentro de si mesmo, contra o espírito, contra os homens, contra os pensamentos, mas que sempre se viu, sobremaneira vitorioso, não por seu merecimento próprio, mas pela fé naquele que num raio de luz dissipou a cegueira que o tirou ao chão. Meus amigos, fala-vos quem violou a sua fé, cego pela graça de Deus, quem perseguiu a doutrina com a força do seu talento, com a pujança do seu pulso, mas que, graças a Deus, um belo dia, teve a felicidade de ver vencido o seu querer, a sua vontade de ser atirado do corcel abaixo. Bendita seja a luz divina que me fechou os olhos naquele dia e bendita seja a mão salvadora que os abriu para as claridades da luz. Sede fortes. É possível ser forte. Amai a Jesus. Se o amardes com intensidade, encontrareis o verdadeiro amor e estareis escudados para todas as lutas da vida, para todas as batalhas do espírito, para todas as possíveis tempestades, que se agitam num peito. Jesus acima de tudo. Jesus por tudo e Jesus acima de tudo. Se assim fizerdes, meus amigos, sereis completamente felizes, e perdoai as minhas expressões se fui severo. Essa mesma severidade que usei para convosco, eu usei para comigo, porquanto o próprio espinho que tinha na carne, eu esqueci, e quem se esquece, vence-se. Estais dentro de um tabernáculo que representa uma ideia. Esta execução é um perfeito sacrifício, cujo amor palpita dentro dessas paredes, cujas crianças são crentes no Salvador de todos os mundos. Vós que aqui vos encontrais pela misericórdia de Deus, tende a coragem da luta, a coragem do amor e da vitória. Paulo de Tarso. Sobre um estudo de reencarnação. Salve doutrina bendita, salve doutrina excelsa, que preparas o homem para a infinita vida. Salve doutrina gloriosa, que abre os olhos e o entendimento da criatura humana, para a compreensão de seus direitos, de que, voluntariamente, abre mão, quando cinge os seus pensamentos às doutrinas errôneas. Salve doutrina bela, elevada e nobre, que apontas ao pensamento do homem, o rumo à eternidade, banhando de luz e verdade, que se estende sobre as vossas cabeças. Homens, que viveis no planeta terreno, não amaldiçoeis os dias amargos da vossa existência. Não vos incomodeis com a censura que possa advir deste ou daquele ponto, sobre a vossa fidelidade. Procurai guardar a vossa fé impoluta. Homens que viveis no plano da terra, sabei que, da terra para o infinito, há um melhor caminho, que é o da via crucis da dor, do sofrimento. Aquele que passa a vida terrena, pensando em sua magnificência, essencialmente terrestre, aquele que gasta seu tempo a pensar, unicamente, nos proventos materiais, que são sempre perecíveis, não sabe ainda o que são os privilégios divinos, não compreende como perde as melhores oportunidades para conquistar essa comunhão sacrossanta, que enche de luz e paz a criatura espiritual. Homens, que vos dizeis espíritas, quantas vezes guardais os vossos costumes em perfeita contraposição com aquela doutrina de paz e altruísmo, que tanto apreciais, que tanto apregoais à humanidade? Homens de pouca fé,
Elevai o vosso sentimento até o Criador. Pensai no seu grande amor para com a humanidade. Pensai nas grandes moradas que ele foi preparar para vós, onde, um dia, entrareis, gloriosos, salvos pela redenção sublime, que é o arrependimento de todas as vossas culpas. Elevai sempre o pensamento, nessa escala constante de todos os dias, para o infinito. Deveis calcar aos pés, um a um, todos os sentimentos egoísticos, a falta de amor para com o vosso próximo, tudo que esteja em desacordo com a caridade. Lembrai-vos que, para subir Mister se fez negar-se a sua própria personalidade e absorver no sentimento celeste, a força do bem e do amor. Assim tem ascendido às grandes alturas, os grandes vultos do cristianismo. Nada possuindo na terra, destituídos, às vezes de toda a riqueza material, eles tiveram sempre os olhos fitos nas alturas e guardaram para si, no infinito, aquele tesouro que não perece, o amor de Jesus. Vós também, sois criaturas imperfeitas, é certo, tendes faltas e, talvez, quem sabe, crimes a resgatar. Tendes um passado longínquo, que se perde nas noites dos tempos, cheio de erros, cheio de quedas, cheio de faltas gravíssimas, que ainda não estão banidos do vosso caráter, mas tudo isso que é. Tudo isso não passa de uma página negra da vossa existência, página que pode ser substituída por muitas outras luminosas, se vós vos escudardes na fé, se vós vos acobertardes com esse pavilhão celeste da esperança, onde, qual ondas, vêm bater as tentações, onde estareis abrigados de todas as faltas e onde prevenireis as vossas subsequentes quedas. Olhai para as alturas, olhai sempre para aquele ponto de onde partem as grandes inspirações, olhai sempre para o amor de Deus, que repousa sobre as vossas cabeças, fonte perene dessa vida salutar que renova, que rejuvenesce, que reabilita, que transforma, que santifica. Mas, vós, criaturas humanas, quantas vezes olhais para as coisas mesquinhos da terra, fazendo de cada um troféu? Quantas vezes formais castelos sobre a areia movediça das paixões humanas, esperando que esses castelos se mantenham firmes? Mas vem o vento do infortúnio, vem a tempestade das tentações, a revolta das paixões, e o vosso castelo é derrubado, porque não estava firmado sobre a rocha. Se o vosso pensamento se mantiver em atitude de prece, esperando sempre proteção, amparo e luz de quem os pode dar, esquecendo-vos das vossas próprias personalidades orgulhosas, para pensar no amor supremo do Salvador, então, vós edificareis o vosso castelo, mas esse castelo será a morada infinita para o vosso espírito, quando abandonar esse corpo apodrecido, a Erra, sua mãe. Esse castelo não ruirá. Contra ele poderão soprar os ventos da desgraça, poderá rugir a tempestade das tentações, poderá cercá-lo o frio do indiferentismo, poderá causticar-lhe a chama violenta do ódio, nada disso o demoverá. Ele está firme, alicerçado sobre a rocha, essa rocha é o amor de Deus. Meus amigos, a lei da reencarnação vos ensina que dareis conta de todos os atos e pensamentos das vossas vidas terrenas. Se ela parece dura, severa, por outro lado, é esperançosa e doce, porquanto não fecha a porta a ninguém. Vós tendes na reencarnação meio de vos tornardes puros, quando fostes impuros, retos, quando fostes injustos, verdadeiros, quando fostes mentirosos e assim por diante. A lei da reencarnação facilita-vos o acesso às moradas infinitas, porque nenhum de vós está preparado para as mansões de grande pureza e, no entanto, para vós foram criadas. Nenhum de vós tem a sua alma tão cândida que possa ascender às mansões gloriosas da fé e, no entanto, para elas tendes de ir, todos. Por conseguinte, será de etapa, de vida em vida, de volta em volta, de retorno em retorno, que o vosso espírito se preparará para, um dia, abandonando os planos terrenos, alçar-se, definitivamente, às grandes moradas que o Divino Mestre foi preparar. Até lá,
coragem, fé, esperança, bondade e caridade para com os mais fracos. Até lá, esperança em Jesus, valorosamente convictos de que tereis ao vosso lado, quer à direita, quer à esquerda, quer à frente, quer à retaguarda, esperando-vos uma multidão de espíritos luminosos, alegres pela vossa vitória, contentes pela vossa vinda. Deus vos conserve sempre a paz do Espírito, Deus vos conserve libados na fé, Deus vos conserve estribados na verdade e na justiça, e que a sua paz divina repouse em todos os vossos corações, em todos os vossos espíritos, hoje e em todo sempre. Tiago. Cruzes. Bendita seja, em todo o lar cristão, a cruz do meu Senhor. Bendita seja em toda a consciência, o santíssimo nome de Jesus, a sua caridade sem par, exemplificada sobre a cruz. Bendito seja o amor de Deus, revelado à criatura, na pessoa de seu bendito Filho, amor que triunfou e culminou na cruz. Benditas sejam todas as dores, todos os sofrimentos, todas as cruzes morais que mortificam as criaturas humanas. Todas essas cruzes morais, todas essas lágrimas vertidas em prol de um ideal sagrado, todas elas revelam o espírito sacrificado na matéria pela dor, uma onda de luz celeste que parece apagar a dor. Bendita seja a cruz do meu Senhor, pois nela encontra abrigo, o sofredor arrependido, que deseja a purificação da sua alma. Bendita seja a cruz do meu Senhor, fonte de amor perene sobre todas as criaturas, luz vivíssima que, espancando o pecado, transforma a alma em radiosidade espiritual, de alcance infinito. Bendita seja, para todo sempre, a cruz do meu Senhor. Só ela inspira à criatura humana a força suficiente para suportar todas as cruzes da terra. Filhas minhas, muito amadas, vós, para quem o sofrimento tem quinhão particular, vós que fostes mandadas ao mundo para sofrerdes em vossos corpos as dores mais cruciantes que um ser pode passar, cabendo-vos o privilégio de entregar ao mundo mais uma criatura vivente, vós, filhas minhas, dolorosamente feridas no que há de mais sublime e sagrado dentro de vós mesmas, nas fibras secretas da vossa alma, olhai confiantemente para esses braços abertos que se estendem na cruz. Vede que vida deles parte, que amor mais sacrossanto revelado ao mundo e que radiação de luz aquele coração despedaçado pelo amor dos homens, soube irradiar sobre a humanidade sofredora, nos instantes mais angustiosos das provações terrenas. Vós, filhas minhas, talhadas para o sofrimento pelas cruzes do passado, vós que verteis as lágrimas internamente, provenientes do próprio coração, vós, filhas minhas, tendes sempre em vista o quadro doloroso do Calvário, aquela cruz, símbolo de sacrifício, símbolo de redenção, símbolo de amor inesgotável. Volvei para ela os vossos olhos e sentireis que bálsamo suavizante dela se evolua até o âmago dos vossos corações. E vereis que uma consciência impoluta, uma probidade sem mancha, uma virtude que não se renega, pode ser mal julgada pelos homens, mas nunca será espezinhada pelo Cordeiro Imaculado do Senhor, imolado na cruz do Calvário. Minhas amigas, habituai-vos a trocar certos amores terrenos, pelo amor imaculado do Senhor. Só nele encontrareis o necessário para o vosso espírito, o alimento que sacia toda a fome, que mata toda a sede, a luz que vos transportará aos mundos superiores. Só nessa cruz bendita, a cruz do meu Senhor, encontrareis o remédio para as dores humanas. Vós, cidadãos do mundo terreno, sede, também, valorosos cidadãos no mundo espiritual. Olhai para a cruz do meu Senhor e vede nela estampado o amor mais sagrado que olhos humanos puderam testemunhar na terra. Lembrai-vos sempre do santo nome de Jesus, amai-o, enchei de amor os vossos corações, desse amor celeste, emanado da cruz, desse amor que se dá a si mesmo, que se entregou pela salvação eterna, não do justo, mas do mais vil pecador. O pecador é uma vítima do seu próprio pecado.
E quando sacrifica alguém, é a si próprio que sacrificou, porque, quando o ladrão rouba, antes de fazer mal à sua vítima, ele fez mal a si próprio, porque sacrificou a sua honestidade, sacrificou o seu coração, o brilho do seu caráter. Assim, antes de fazer mal a alguém, foi a si mesmo que fez. Quando o mentiroso fala, não faço simplesmente mal a quem quis ferir pela calúnia e manchar com uma nódoa indelével. Antes de fazer mal a alguém, foi a seu próprio espírito que fez mal. Meus amigos, carregai as vossas cruzes com amor, ensinando aos que não sabem, a carregá-las com caridade. Filhas minhas e meus filhos, terminarei como principiei, bendita seja a cruz do meu Senhor, fonte de salvação, irradiação de amor e paz. Que essa cruz bendita não seja retirada dos vossos ombros, mas seja de tal forma iluminada do alto, que os vossos espíritos se sintam bem ao seu contato, para que o vosso amor possa subir. Amai-vos uns aos outros foi a palavra do Divino Mestre. Amai-vos uns aos outros, repete a sua humilde serva. Teresa de Jesus. Ciência, filosofia, religião. Espiritismo é ciência, espiritismo é filosofia, espiritismo é religião. Palavras que há pouco soaram nesta sala. Espiritismo é ciência, porque espiritismo obra maravilhosa, revela conhecimentos tão profundos, que só ele pode atingir a tanto. Espiritismo é filosofia, porque a sua moral é santa e saneia as mentes humanas, aproximando-as do Criador. Espiritismo é religião, porque fé em Deus, esperança em Jesus e a crença na eternidade, são privilégios do Espiritismo. Assim, meus amigos, dentro do Espiritismo, o homem culto encontra profundezas de sabedoria, onde ilustrar cada vez mais o seu espírito. O homem moralista encontra em Espiritismo um poço profundo de conhecimentos morais e filosóficos, que bastam para lapidar o seu caráter, modelando nos princípios da ação moral. Espiritismo também é religião, porque dentro dele a alma se encaminha para o Criador, a alma se eleva cada vez mais, se prepara para as grandes moradas eternas que Jesus criou. Crentes espíritas, vós, que frequentais as sessões, não vos esqueçais da parte religiosa do Espiritismo. Das suas partes científica e filosófica, dessas vos ocupais frequentemente, mas da parte religiosa, unicamente o coração feminino se preocupa. Não vale a criatura dizer-se espírita, se as cordas do seu coração não vibram uníssono com a vibração celeste e harmonia que se expande pelo universo inteiro. Não vale a criatura imaginar-se espírita, se a caridade, verdadeira, profunda, não tem alicerces fortes dentro do seu peito. Que o cientista possa ser espírita de palavras, aceita-se. Mas que o religioso possa ser espírita sem obras, não é possível. Meus caros amigos, dentro deste asilo, a caridade é o fanal, é a luz acesa no cume da montanha, mostrando o Criador àqueles que passam as peripécias da vida. Espiritismo, neste asilo, pode ser ciência, pode ser filosofia, mas será, essencialmente, religião. Religião, porque a alma que não se aproxima de Deus, sinceramente, que não se aproxima do seu olhar, do seu amor, da sua verdade e da sua caridade sem igual, andará em trevas, até que conheça as claridades da luz. Meus amigos, estáis dentro de um asilo. Este asilo tem as suas sessões, sessões que documentam, que provam a realidade da filosofia e da ciência espírita. Vós vos bateis para que maior número de crentes se possam saturar dessas manifestações espontâneas, que vêm do além. Isso é belo, é nobre, é apreciável, mas não esqueçais a parte essencial, a obra fundamental do asilo, o amparo às crianças desvalidas, a proteção às crianças. Vós vos esforçais, frequentemente, pela propaganda espírita. É belo, já disse. Vós que vos interessais por essa caridade que não custa o esforço do braço, não vos esqueçais, tampouco, do conforto dos vossos irmãos na terra,
E tereis achado a caridade perfeita, aquela que se dedica à parte essencial deste asilo, que diz respeito ao abrigo das crianças e o amparo à velhice desvalida. Esta, meus caros amigos, é a parte mais nobre, porque custa esforço, custa sacrifício, custa dedicação, custa amor, e quem não sabe amar, não pode ter vontade, muitas vezes. Assim, aquele que foi formado para o bem, que se dedica sinceramente à prática da caridade, aquele que vê no coração futuro da causa, aquele que sente a dor dos seus irmãos, compreende que asilo espírita João Evangelista é abrigo de crianças. Vós tendes dado provas do vosso amor, da vossa caridade, da vossa dedicação, em todas as dificuldades que o asilo atravessa. Cada um tem as suas provas, cada um tem os seus embaraços, mas o asilo tem recebido de vós esse conforto que sustenta e podeis ficar certos de que, tudo quanto tendes feito, Jesus o pastor das almas, o pastor das criancinhas, tem visto. Ele tem visto a vossa dedicação e o vosso amor, postos em contato com a dor, tem visto o sacrifício com que, muitas vezes, prestais, um trabalho, um serviço à causa, mas, continuais, porque Deus tudo vê. Meus caros amigos, nesta crise que o asilo atravessa, nesta época de dor, tendes dado um testemunho inconfundível, solene do que vai dentro das vossas almas. Nós, que temos interesse nos vossos espíritos e que vimos tudo isso, agradecemos, de todo o coração, aqueles que, sinceramente, auxiliaram as forças do alto, trazendo conforto a esta casa, trazendo o serviço do seu braço, para o amparo dos fracos, para que, quem tem a maior responsabilidade, não se sentisse só. Assim, meus caros amigos, aguardai, confiantes, os acontecimentos, continuai que chegareis ao fim, porque o fim se aproxima e Deus que tem visto a vossa fé, não vos abandonará. E sede gratos a Ele que vos encaminha para o bem. Que a paz bendita do Salvador dos mundos, seja com todo vós, hoje e sempre, e que essa paz permaneça nos vossos lares, nas vossas famílias e, sobretudo, no íntimo do vosso coração, em comunhão direta com aqueles que são os portadores dessa mesma paz. Bezerra, Max. Lei e amor. O que seria do universo sem a lei? O que seria de todo esse conjunto imenso de mundos a rolarem pelo espaço infinito, se uma lei poderosa não mantivesse equilibrados, cada um na sua orbita? O que seria, particularmente da Terra, sem as leis que a dirigem, que a movimentam, que coordenam a sociedade, que reprimem os erros e premiam os atos nobres? O que seria deste pequeno mundo, se uma lei mais alta que a sabedoria humana não regesse todos os seus fins? A lei, sempre a lei. O homem insensato, o homem desviado dela, é um transfuga. Moralmente é um perdido, fisicamente é um inutilizado. Aquele a quem a lei humana alcança, punindo-o severamente, fica afastado de todos os direitos sociais e civis. Aquele a quem a lei divina alcança, fica ferido profundamente no âmago da sua consciência. E o que é a lei? É a norma de vida para todo ser de boa vontade. A lei ordena que nos amemos uns aos outros. Desse amor, decorre o respeito mútuo entre as criaturas. A lei ordena que sejamos fiéis e verdadeiros. A lei ordena que respeitemos a vida, igualmente nossa e do próximo. Como é bela a lei! Como é justa, como é divina! E o homem, ver-me vil da terra, cedendo às tentações do mundo, quantas vezes pisa os pés essa lei tão sábia, tão poderosa e divina que foi elaborada pelo Criador, para encaminhá-la à verdadeira salvação. Quantas vezes o homem, desrespeitando o preceito divino, pisa aos pés, sábios e belos mandamentos desse Criador sábio, poderoso e onipotente, que tem um futuro cheio de bênçãos para sua existência. A lei, ai de nós se não fosse a lei. Entregues às nossas paixões, aos nossos vícios, aos preceitos da natureza humana, ai de nós se não fosse a lei. O que respeitaria o homem,
nesta carne cheia de torpezas e de bajulações nojentas. O que respeitaria o homem, essa besta fera cheia de concupiscências torpes, que o fazem, muitas vezes, encarar a própria inocência com olhar libidinoso, que traduz o desejo imoderado, desrespeitando a honestidade alheia. O que seria do homem, sem a lei? Meus amigos, a lei divina é perfeita, porque Deus é perfeito e não podia elaborar um plano de salvação que não fosse pautada pela sua inigualável justiça e indefectível caridade. A lei deve ser amada, deve ser respeitada, deve ser desejada. Desde a infância que se deve inocular ao sentimento infantil a ideia da obediência sacra à palavra de Deus. Porque, se o homem se habitua a venerar, a respeitar os mandamentos de seu Deus, prepara para si uma vida futura menos perturbada, menos cheia de remorsos, porque, conscientemente, não os violará. Amai-vos uns aos outros, é a palavra do Divino Mestre. Amai-vos reciprocamente. Podeis amar-vos profundamente sem que a carne, palpitante de luxúria, tome parte nesse amor, que Deus considera puro. Uma vez por todas, ama. Quem pode compreender que amor é pureza, é dignidade, é sacrifício? É assim que se pode amar. Deus não mandaria que amássemos ao próximo, se devêssemos amar a mulher deste ou daquele outro. E, se assim não fosse, como poderia o Criador, símbolo de pureza e dignidade, aceitar o amor daquela de que falam as Escrituras? É que esse amor era isento de sentimentos baixos. Amai assim, com esse amor profundo, unindo os vossos pensamentos aos pensamentos dos vossos irmãos. É possível amar com pureza, com sacrifício. É possível entreter comunhão de sentimentos, isentos de pensamentos baixos. É possível amar com altruísmo, sem se rebaixar ao lodo das impurezas. É possível colocar o coração na altura do pensamento. Porque Jesus amou Magdalena. Porque Madalena tinha dentro do seu coração o verdadeiro sentimento de amor que redime. O corpo podia estar manchado pela impureza do mundo, mas a alma se mantinha branca como a neve. É assim que vos deveis amar. Amai-vos com carinho, com ternura, com pureza de sentimentos. Fechai os olhos às misérias do mundo. Não entretenhas essa espécie de amor, que ele não existe. Quem vos está falando não é um santo. É um pecador como todos vós, partido desta terra cheia de dores, para ver, no espaço, essa mesma espécie de amor rechaçada em toda a linha pela nobreza de sentimentos. Assim, meus amigos, quem vos fala é um pecador cheio de mágoas, pesaroso, mas, graças a Deus, salvo pela graça de Cristo, redimido de suas culpas. Continuai a amar-vos assim, com esse amor cristão que une todas as almas, purificando os sentimentos. Criaturas que sabeis amar, entrelaçai-vos com toda a ternura do verdadeiro afeto. É assim que vos deveis amar. Viana de Carvalho. Instrução Espírita. Tivestes, hoje, visitas instrutivas em vosso meio. Mais uma vez ficou evidenciado que o homem tem necessidade, na terra, de um conhecimento profundo das leis que regem a ciência espírita. O homem instruído, inteligente e preparado, não sabe o porquê da vida, sem esta doutrina que o ilumina, que o salva e o alevanta, que se denomina Espiritismo. Sábios, preparados, inteligentes, talentosos, criaturas de boa vontade, todos têm necessidade de conhecer o porquê da existência, para que não aconteça, ao passar para o espaço, encontrar-se como que a permanecer no vale da treva e da morte, inconsciente da sua personalidade, na ignorância do seu destino, cego quanto ao passado, perfeitamente incoerente com o seu próprio presente. O homem tem necessidade dessa instrução espírita, para que possa compreender que, tudo quanto se desenrola, tudo quanto se passa sob esta abóbada celeste, tudo quanto se passa de belo, de trágico, de fúnebre, nada disso é estranho à direção do Onipotente. Deus tem seguro em suas mãos o universo todo e, se permite as hecatombes,
as carnificinas, os cataclismas, os desastres, as catástrofes, a peste, a fome, a guerra, e todo esse conjunto aterrorizador de acontecimentos tenebrosos, é porque tudo isso se coaduna com o plano da sua infinita sabedoria.